Eu me tornei um Zombie Cap 180 Confissão de Lúcifer. Ashton esperou e esperou que Rose respondesse. Ele esperava que ela de alguma forma lhe desse uma resposta satisfatória. Mas ela não podia. Está tudo bem. Ashton rejeitou sua pergunta. Seu silêncio é autossuficiente para responder por você. Apenas diga a Lúcifer para entrar em contato comigo quando chegar a hora. Informe o que é. Algo potencialmente fatal. Isso deve deixá-lo interessado o suficiente para entrar em contato comigo. Dizendo isso, Ashton deu um passo para fora da sala enquanto Rose silenciosamente assentiu. Para alguém com uma personalidade alegre e arrogante como ela era estranhamente silenciosa. E no momento em que eu conhecer Mickey, vou matá-lo. Não importa quem fique no meu caminho. Ashton insinuou com uma voz calma, mas esquisita. Já que você se preocupa tanto com ele, você deveria dizer isso a ele. Além disso, espero que esta situação não atrapalhe nossa amizade mútua com Lúcifer. Ele continuou, senão, acho que Sua Alteza estaria bastante interessado em encontrar um dos parentes de Mickey. Se é que você me entende. Rose o ajudou imensamente. Essa era a única razão pela qual ele não estava planejando abusar dos poderes concedidos a ele por Jonathan. Mas se ela tentasse fazer algo contra ele, ele não teria nenhum problema em se vingar dela. Híbrida ou não, nem ela seria capaz de suportar a ira de Jonathan. No entanto, Ashton esperava que nunca chegasse a isso. Mas se isso acontecesse, bem, muito ruim para ela. O próximo dia, a notícia do retorno de Ashton se espalhou como fogo dentro do campus. Enquanto aqueles que estavam atormentados desde a expulsão de Ashton finalmente podiam respirar livremente, aqueles que estavam abusando do nome de sua família ficaram um pouco preocupados e até começaram a pensar em dissolver seus grupos. Depois, havia um grupo que planejava continuar como de costume. Esses eram os idosos que tinham muito pouco a perder e muito a ganhar. A maioria deles não pertencia a uma família nobre, mas seu valor e força eram suficientes para fazer seu próprio culto de seguidores. A única coisa que eles temiam era o fato de que poderiam ser vendidos por um dos seus, mais cedo ou mais tarde. Além disso, com Nicole, a líder da facção mais forte, detida, o resto dos nobres foram forçados a roer as unhas enquanto esperavam que Ashton fizesse o seu próximo movimento. Mal sabiam eles que Ashton meio que colocou o caso deles em banho-maria. Sua equipe e os cavaleiros ainda procurariam ativamente os malfeitores e lidariam com eles, mas Ashton estava ocupado se concentrando em outra coisa. Ou seja, encontrar o paradeiro do diretor. Mesmo antes de começar a busca, Ashton sabia que seria uma tarefa e tanto. Principalmente porque ele teria que fazer isso sozinho e literalmente, ninguém tinha nenhuma informação sobre ela. Ele passava a maior parte do tempo procurando pistas. Potencialmente qualquer coisa que o guiasse até ela. Mas mesmo depois de colocar todas as suas células cerebrais para pensar em algo, ele estava tendo pouco ou nenhum sucesso. Isso foi até que ele recebeu um pedido anônimo. Quando acordou na manhã seguinte, encontrou uma carta endereçada a ele. O remetente não revelou sua identidade, mas segundo a carta eles tinham algumas informações sobre aquele que ele procurava. Junto com o pedido para encontrar o remetente no mercado negro. Ashton não era de confiar em ninguém tão facilmente, muito menos em pessoas que nem mesmo mostravam seus rostos para ele. Mas este caso foi diferente. Ele estava desesperado por qualquer informação. Qualquer coisa literalmente. Além disso, ele não estava tão fraco como costumava ser antes. Então, se fosse uma armadilha, ele poderia escapar da confusão. Mesmo que isso significasse sujar as mãos de sangue. A única coisa era que a reunião demoraria uma semana. Foi decepcionante e frustrante ao mesmo tempo. É melhor esperar e ver quais são minhas opções. Não posso confiar cegamente em ninguém que vem balançando uma cenoura na minha frente. Ashton jogou a carta no bolso e se preparou para interrogar os professores. Apesar do que alguém disse, os alunos não teriam ficado tão turbulentos sem o apoio de alguns dos membros do corpo docente. Enquanto no diretor,
Todo esse absurdo foi mantido sob controle. Seu desaparecimento deve ter levado esses tolos a fazerem o que quisessem. Amara e Tanaka estavam definitivamente envolvidos no esquema, considerando seu flagrante favoritismo para com os nobres. Portanto, o interrogatório deles foi apenas uma formalidade e nada mais. Quanto ao professor Bancroft e ao professor Kakarov, eles estavam muito ocupados com suas próprias merdas, não teriam tempo para se entregar a tais brincadeiras infantis. Mas Ashton ainda iria interrogá-los. Mas antes que ele pudesse interrogar uma única pessoa, ele teve problemas. Em frente ao prédio administrativo, uma grande multidão havia se reunido. Não demorou muito para Ashton reconhecer quem eles eram, já que ele tinha visto a maioria deles durante o seu julgamento na capital. Eu realmente quero matar esses filhos da puta. Ashton suspirou e se aproximou para ver os nobres ameaçando Virgil e o resto de sua equipe por trancar seus filhos preciosos em celas como criminosos. Tudo o que eles fizeram foi se divertir um pouco com os outros alunos. Você não pode mandar prendê-los por isso. Um dos pais gritou a plenos pulmões. Vocês terão que responder por essa loucura que seus capangas cometeram. Mais um entrou em cena. À distância, Amara e vários outros professores podiam ser vistos rindo. Bem, Ashton tomou nota de todos os seus rostos antes de decidir ensinar uma lição aos pais também. De repente, Ashton correu e agarrou um deles antes de jogá-lo com força no chão. O nariz do homem foi quebrado e seu rosto ficou coberto de sangue. Mas isso não foi tudo. Ashton agarrou suas mãos e estalou todos os dedos, um após o outro, enquanto o resto deles observava horrorizado. Por que você está olhando assim para mim? Ashton zombou. Você já disse que seus filhos estavam brincando com os outros alunos. Então pensei em brincar com alguns de vocês, assim como seus filhos brincavam com os outros. Eu me tornei um Zombie Cap 181 Confissão de Lúcifer. 2. Um nobre sendo maltratado por uma criança. Era uma visão rara de se ver. Nenhum dos nobres jamais havia sido exposto a uma situação tão humilhante. Mas agora, estava acontecendo bem na frente de seus olhos. 3 dos guardas que o nobre em questão havia trazido imediatamente correram para ajudar seu senhor. Grande erro. Apesar de quebrar o rosto do homem, Ashton teve cuidado de não causar nenhum dano a longo prazo ao homem. No entanto, ele não precisava fazer o mesmo com seus guardas. Enquanto os guardas avançavam para atacar Ashton, sua equipe e os guardas reais permaneceram em suas posições. Eles estavam confiantes de que lidar com um bando de guardas seria moleza para Ashton. Ashton imediatamente soltou o homem e investiu contra os guardas. Ele socou o guarda mais próximo a ele no abdômen com tal força. Todos podiam ouvir o barulho de sua espinha partindo ao meio quando ele vomitou um bocado de sangue. Vendo o poder de seus punhos, os outros 2 pararam, sem saber se o orgulho de seu senhor valia a pena ficar paralisado. Mas a decisão de seus destinos não estava mais em suas mãos. Ashton seria quem decidiria o futuro deles. Mas antes que Ashton pudesse colocar a mão em seu próximo alvo, ele desmaiou de medo enquanto o guarda restante perdia toda a vontade de lutar contra ele. Ashton não pôde deixar de se sentir desapontado. Esses guardas deveriam ser obstinados e preparados para morrer a qualquer momento para salvar seu empregador. Não aceitar a derrota antes mesmo de começar a luta. Patético. Ashton balançou a cabeça antes de se virar para os nobres. Alguém mais quer jogar? Que é quem você pensa que é? Os gruntas exclamaram juntos. Eu sabia que vocês eram tolos, mas não pensei que vocês fossem cegos também. Você não consegue ver isso. Ashton revirou os olhos enquanto batia na insígnia real gravada em sua armadura. Todos os olhares de resistência e hostilidade caíram em um segundo e, em vez disso, foram substituídos por medo e incertezas. Como um garoto como ele pode ter a insígnia real nele? A maioria deles nem sequer tinham e trabalhavam para o rei há muito mais tempo do que o menino havia nascido. De repente, a presença dos guardas reais e o comportamento agressivo do garoto fizeram sentido. Com o apoio do rei, era óbvio que ele faria algo assim. Só porque você tem o apoio de Sua Alteza, não significa que você fará o que quiser.
O rei não ficaria feliz em saber sobre isso. Você quer falar com o rei? Isso pode ser facilmente arranjado. Aqui, deixe-me chamá-lo bem rápido. Ashton pegou o seu comunicador e começou a digitar números furiosamente. Obviamente, ele estava simplesmente induzindo-os a pensar que poderia ligar para alguém como Jonathan sempre que quisesse. Mas eles não precisavam saber disso. Apenas a confiança nos olhos de Ashton foi o suficiente para fazê-los acreditar em suas palavras. Em meros momentos, Ashton foi capaz de afirmar seu domínio sobre os nobres, exibindo seus músculos e cérebros. E logo, sua aposta valeu a pena. Por favor, não podemos discutir isso pacificamente. O Sr. Grunta falou em nome de seu marido. Oh, você queria acabar com essa bagunça pacificamente. Você deveria ter dito isso então. Ashton sorriu e guardou seu comunicador. Quem diabos você pensa que é para me oferecer paz? Você se lembra de mim, não é? É claro. Então preciso lembrá-los do que vocês fizeram comigo. Posso não saber quem foi o principal culpado, mas sei que alguns de vocês queriam me matar enquanto eu estava me recuperando na enfermaria. Todos os nobres ficaram chocados e, por alguma estranha razão, parecia genuíno. Como se não soubessem do que Ashton estava falando. Ashton ignorou seus rostos confusos e continuou. Se você quer que seus filhos permaneçam ilesos, sugiro que encontre essa pessoa e os traga para mim. Se não, bem, então acho que seus nobres pirralhos terão que aproveitar o resto de seu tempo deixado na academia dentro de uma cela de prisão. Você não pode fazer isso. Isso é imoral. O Sr. Grunta de repente recuperou a voz. Mas ele fez isso na hora errada. Imoral? O que diabos você quer dizer com imoral? Ashton estava confuso se deveria rir da hipocrisia do homem ou apenas esbofeteá-lo sem sentido. Mas primeiro, diga-me. Você ao menos sabe o que essa palavra significa. Foi o que pensei. Agora tirem suas bundas da minha frente, ou vocês vão encontrar sua cabeça dentro da bunda de sua esposa em um momento. Ao ouvi-lo dizer essas palavras com tanta indiferença, Fay riu enquanto o resto deles tentava o seu melhor para resistir a dar qualquer reação. Ashton não poupou mais um momento para os nobres e se dirigiu para dentro do prédio administrativo enquanto os guardas escoltavam os nobres para fora. O próximo passo foi fazer algumas perguntas aos professores. Mas antes que isso pudesse acontecer, Ashton ouviu a voz de Lucifer dentro de sua cabeça. Esse foi um show e tanto, Sr. Tribrid. Ouvi dizer que você queria falar sobre algo. Por que vocês não começam sem mim? Estou um pouco acalorado, então acho que devo acalmar meus nervos um pouco primeiro. Ashton ignorou Lucifer e instruiu seu esquadrão antes de voltar para seu antigo quarto. O que está acontecendo comigo? Ele perguntou a Lucifer. O que você quer dizer? Você parece bem para mim, não se atreva a rodeios. Algo está errado dentro de mim e você sabe disso. Silêncio. Quanto mais as pessoas o ignoravam, mais frustrado Ashton ficava. Ele voltou ao contingente para procurar algumas respostas, mas tudo o que recebia era o silêncio. E agora ele estava ficando chateado. Antes que eu diga qualquer coisa, você precisa me dizer exatamente o que aconteceu. Ashton respirou fundo e contou a Lucifer tudo o que aconteceu na ilha. Como ele não se lembrava de ter terminado a missão e, no entanto, também conseguiu várias recompensas. Isso está acontecendo muito antes do que esperávamos, pelo amor de Deus. Me diga o que está acontecendo comigo. Tenho uma confissão a fazer. É melhor você se sentar primeiro. Eu me tornei um Zombie-Wolf Cap 182 Confissão de Lucifer. 3. Toque volume de anúncios. Eu não posso te dizer muito porque você não tem autorização para saber sobre essas coisas. Para obter a referida autorização, você terá que subir de nível e evoluir sua inteligência. Lucifer informou Ashton antes que qualquer coisa fosse discutida entre eles. Apenas me diga o que você pode. Ashton achou as observações de Lucifer um pouco estranhas, mas, novamente, tudo sobre ele era estranho. Para começar,
Então ele aceitou tudo que o famoso administrador poderia dizer a ele na esperança de que pelo menos respondesse à sua principal preocupação. A história de Lúcifer começou há meio milênio. Na época em que os humanos ainda governavam a Terra, fazendo o que bem entendessem como sociedade. Eles estavam em um caminho inevitável de autodestruição e se alguém não os parasse, eles pereceriam como incontáveis planetas e espécies antes deles. Os humanos não sabiam disso, mas havia uma espécie chamada Tishiras, aqueles que eles chamam de admins hoje em dia, que os vigiavam desde que o Homo sapiens surgiu. Mas para os Shiras, os humanos eram apenas uma das incontáveis espécies com seu espaço controlado. Enquanto alguns Shiras viam potencial na humanidade, para o resto deles, os humanos eram apenas mais uma espécie primitiva como muitas antes deles. Enquanto a humanidade rastejava lentamente em direção à sua morte certa, os Shiras se viram divididos sobre o que fazer com eles. Havia alguns Shiras que queriam salvar os humanos capturando-os e governando a Terra em seu nome. Depois, houve quem quisesse ajudá-los a estabilizar seu planeta sem causar derramamento de sangue por meio do conhecimento e da ciência. Finalmente vieram aqueles que não queriam nada com os humanos, afirmando: a Terra estava melhor sem os humanos. Lúcifer e alguns de seus amigos faziam parte do segundo grupo entre os Shiras e eram a facção mais fraca, pois tinham o menor número de pessoas ao seu lado. Porque os Shiras não queriam gastar seus preciosos recursos tentando ajudar um planeta. Simplesmente porque era considerado desperdício, já que os humanos simplesmente repetiam o ciclo como haviam feito inúmeras vezes antes. Mas outro fato também contribuiu para a decisão de não ajudar os humanos a cuidar de sua bagunça. Apesar de ter uma inteligência insanamente alta, os Shiras eram uma espécie que ansiava por violência e guerra. No entanto, lutar contra a humanidade seria como lançar um buraco negro supermassivo em direção a um sistema estelar que ainda nem havia se formado. Em outras palavras, a humanidade seria punida em um piscar de olhos e nenhum dos Shiras queria isso. O que eles queriam era se divertir um pouco com os humanos. Portanto, eles decidiram forçá-los a evoluir para algo mais. Enquanto os forçavam a fazer algo que era moralmente errado, eles criaram um vírus que estimulava as células adormecidas dentro do corpo humano e as forçava a se tornar algo mais. Isso levou os Shiras a capturar espécimes vivos durante os anos de 1947 até o início dos anos 2000, de acordo com o calendário humano, e fazer experimentos com eles. Algo que inevitavelmente mataria a maioria dos espécimes. Aqueles que sobreviveram tiveram suas memórias alteradas e abandonaram ou foram forçados a entrar em seus zoológicos intergalácticos. Alguns dos oficiais Shiran de alto escalão até os tinham como escravos e animais de estimação. Eu e muitos outros protestamos contra isso, mas contra a voz da maioria, fomos inevitavelmente silenciados. Todos menos uma pessoa. Meu amigo chamado Astaroth. Lúcifer suspirou ao se lembrar de seu amigo há muito perdido. Ele continuou: aquele bastardo tinha uma força de vontade como ninguém jamais tinha visto antes. Mas ele estava iludido ao pensar que poderia enfrentar todos sozinho. Algo pelo qual ele pagou o preço. Muito caro. É uma história triste, mas o que isso tem a ver comigo? Ashton estava ficando um pouco impaciente ouvindo as reminiscências de Lúcifer. Para ele, nada que Lúcifer havia dito até agora tinha qualquer substância. Outros podem morrer para ouvir todas essas informações, especialmente o professor Bancroft, mas Ashton não teve paciência suficiente para ouvir o prólogo de alguma raça alienígena e seu arrependimento. Isso afeta você porque Astaroth vive dentro de você. Aquele bastardo deveria estar morto. Mas ele não está. Se qualquer outro administrador descobrir sobre isso, eles vão te matar para matá-lo. Lúcifer falou calmamente, mas a julgar por sua voz, ele parecia um pouco no limite. Merda, eles estão aqui. Receio ter falado demais. Lúcifer disse apressadamente mais algumas coisas antes de voltar ao silêncio do rádio. Não posso lhe dizer mais nada por enquanto. Não sei como ele assumiu o controle de seu corpo, mas é a única explicação do que aconteceu com você. Você terá que evoluir se quiser saber mais. Silêncio.
Lúcifer jogou uma bomba nuclear do tamanho da Terra na cabeça de Ashton antes de desaparecer no ar, como nas inúmeras vezes anteriores. Mesmo tendo obtido a resposta que procurava, Ashton estava mais confuso do que nunca. Inferno! Ele não estava tão confuso quanto chocado. Como duas pessoas diferentes poderiam viver dentro de um único corpo? Isso também, quando eles pertencem a espécies diferentes. Ashton estava entorpecido. Ele não sabia o que pensar ou sentir no momento. Ele não sabia o que o futuro reservava para ele. Pelo que Lúcifer disse a ele, esse cara de Astaroth parecia ter seus próprios ideais e planos que adoraria seguir. Uma delas era salvar humanos pelo amor de Deus. Era algo que Ashton não estava nem um pouco preocupado. A única coisa com a qual ele se importava era a vingança e se vingar de todos que o haviam prejudicado. E se eu perder o controle da próxima vez? Eu seria capaz de voltar ao controle ou não? De repente, uma infinidade de perguntas inundou sua mente. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais perguntas se revelavam. Ele poderia confiar nesse cara para não matá-lo? O que acontecerá com ele e aqueles ao seu redor quando Astaroth assumir o controle de seu corpo novamente? Mas entre todas essas perguntas, Ashton tinha algumas respostas. A última vez que Astaroth apareceu foi quando ele foi ferido anteriormente à beira da morte. Então, se Ashton pudesse impedir que tal condição surgisse novamente, ele ficaria bem. Além disso, a única maneira de conseguir isso era ficar mais forte para que ele nunca acabasse em uma posição como antes. Em segundo lugar, ele precisava evoluir, o que coincidiu com ele ficando forte. Enquanto eu puder evoluir, Lúcifer terá mais respostas para suas perguntas. Ficar mais forte é a única coisa em meu controle. Ashton de alguma forma acalmou seus nervos, mas foda-se essa merda. Eu me tornei um Zombie Cap 183 conflito de preparo. A semana passou mais rápido do que nunca. Desde sua conversa com Lúcifer, Ashton estava focado apenas em ficar mais forte e, como resultado, havia visitas frequentes ao mercado negro. Sob um disfarce diferente, obviamente. No entanto, a ESP que ele recebeu por derrotar seus oponentes foi minúscula e mal afetou seus níveis. Ashton então pensou em comprar habilidades, mas foi tão inútil quanto fazer Baiter admitir o absurdo de seu nome. Para começar, era difícil encontrar algo que complementasse seu conjunto de habilidades existente quanto às armas. Bem, não havia nada que atraísse sua atenção. Mesmo o Grimoire e o livro de habilidades que Ashton tinha em seu inventário eram mais ou menos inúteis para ele. Principalmente porque ele não era um criacionista, portanto não foi capaz de usar o livro de habilidades para si mesmo. Em segundo lugar, os segredos dentro do Grimório estavam escondidos atrás de uma condição. Uma condição que Ashton só poderia chamar de ridícula. Para abrir o Grimório em primeiro lugar, ele precisava ter pelo menos 300 de inteligência. Mesmo com o ceifador ativado, sua inteligência só poderia chegar à marca de 110. O que significava que seu plano de ficar mais forte usando os recursos disponíveis para ele foi um fracasso. Com o passar dos dias, as coisas se acalmaram um pouco na academia. A equipe de Ashton estava certificando-se de que ninguém estava fazendo algo que não deveria. Quanto aos interrogatórios, alguns professores tinham algumas coisas a dizer. Enquanto Ashton não prestava atenção aos interrogatórios, a maioria dos professores que ele vira sorrindo fugiam de sua pergunta. No entanto, no momento em que ele levou a sério, as comportas se abriram. Nomes de várias famílias nobres de alto escalão vieram à tona. Os mais proeminentes entre eles eram os gruntas e alguns outros. Seu motivo? Estabelecer-se como realeza usando a desordem na alta sociedade a seu favor. Dizer que Jonathan não gostou de ouvir toda essa porcaria seria um eufemismo. No entanto, parecia que sua sede de sangue havia diminuído um pouco. Os gruntas foram punidos, mas quanto aos professores da academia, somente o diretor ou o conselho de representantes dos 5 reinos dos lobisomens poderiam puni-los. Quanto a Rose, ela não falou uma palavra com ninguém. Nem mesmo Ashton. Parecia que ela estava escondendo alguma coisa,
mas não ia contar a ninguém sobre o que se passava dentro de sua cabeça. Em suma, as coisas estavam ficando um pouco chatas para ele. No entanto, havia uma coisa pela qual ele estava ansioso: o encontro com o desconhecido. Ashton tinha mais ou menos certeza que o diretor estava morto. Mesmo que não fosse, ela estaria à beira da morte. Morta ou não, eu tenho que encontrá-la. Ao mesmo tempo, no extremo oposto da cidade, algo estranho estava acontecendo. A notícia do desaparecimento da diretora havia se tornado pública para que qualquer pessoa que tivesse alguma informação sobre ela pudesse se manifestar. Ninguém apresentou nenhuma informação, mas, em vez disso, alguns encrenqueiros o fizeram. A lendária Academia do Contingente tinha uma academia irmã. Uma academia onde os herdeiros de pequenos reinos vampiros aprenderam mais sobre suas próprias forças. Como eles tinham um relacionamento volátil com os lobisomens, e também porque seus ciclos diários eram diferentes, eles quase nunca se misturavam com o resto da cidade. Havia também o fato de que os vampiros que estudavam na academia tinham tudo prontamente disponível em seu campus. De sangue, armas, tudo. No entanto, alguns dentro da academia estavam lá para fazer mais do que estudar e crescer. Eles estavam lá para espionar seus companheiros lobisomens e esperar um momento oportuno para atacar. Veja bem, apesar de concordarem em permanecer em paz um com o outro, tanto os lobisomens quanto os vampiros tinham ressentimentos dos quais não podiam se livrar. Rancores que arruinaram inúmeras famílias e amizades. Uma dessas pessoas estava parada no meio de uma sala escura, cercada por 7 telas holográficas. Cada tela mostrava a sombra de uma pessoa, mas seus rostos estavam escondidos. Suponho que seus planos falharam. Condessa Camila. Uma voz ecoou na câmara escura. Eu tinha grandes esperanças para seu plano. Mas, infelizmente, eu estava sendo muito otimista. Chega de Vritra chorando. Outra pessoa holográfica suspirou. Deixa a condessa falar por si mesma. Podemos reservar nosso julgamento para mais tarde. Não há necessidade de me proteger, lá diz Zara. A senhora de cabelos brancos em pé no meio afirmou corajosamente. Meu plano para arruinar a academia de lobisomens falhou e, portanto, é justo que eu enfrente as consequências. Por mais que você queira que o responsabilizemos, simplesmente não é do nosso interesse fazer tal coisa. Ainda outra voz masculina foi ouvida na câmara. No mínimo, isso apenas nos impediria de encontrar uma maneira de nos livrarmos daqueles bastardos raivosos. Eu não acho que isso seria mais possível. Camila respondeu, pelo menos não de maneira sorrateira. Nossa aliança com o Enigma nos ajudou muito. Eles nos deram informações que nunca poderíamos imaginar ter em nossas mãos. Mas isso é tudo que eles poderiam fazer por nós. O que você quer dizer? Zara perguntou à condessa. Antes de derrubar todos os impérios, precisamos dominar a Licania e temo que não seremos capazes de fazer isso sem entrar em uma guerra total. Desde a traição do Conundrum, Jonathan tem cuidadosamente eliminado qualquer um que poderia potencialmente ter um link conosco. Camila continuou, receio que ele já saiba mais sobre nós do que sabemos sobre ele. Se não o atacarmos agora, ele virá até nós com força total. Ele pode até persuadir alguns outros reinos a se unirem em destruir Vanya. Nos próximos minutos, ninguém falou. Todos eles estavam ocupados refletindo sobre o problema por si mesmos. Então alguém aparentemente de posição mais elevada do que todos eles falou. Travar uma guerra sem um motivo adequado pode enfurecer o suzerano. Se isso acontecesse, ele não hesitaria em matar todos nós para reforçar sua decisão de paz com as outras raças. O homem falou com uma voz rouca. Mas se um lobisomem matasse o seu sobrinho estudando na academia, então nem ele discordaria de travar uma guerra. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.